Olá, boa noite. Aqui quem fala é Tef Castro, através do @Projeto sobre o Destino. Para quem ainda não segue lá no meu perfil pessoal, é @tefcastro88, tá certo? E seguindo a série de lives falando sobre agrofloresta, hoje a gente vai conversar com mais uma pessoa importante da área, ele já entrou aqui, que é Leosmar Terena. Eu só vou dar uma breve introdução da live de hoje, então, que a gente vai falar. E aí eu precisava ter uma abertura à altura, né? Todas as lives eu tento trazer um pouco do contexto do que vai ser a live e da importância de a gente usar as mídias sociais para isso, para disseminar conhecimento e tentar aproximar cada vez mais a agrofloresta a todos que querem aprender a fazer ou quem já está fazendo, mostrar os seus trabalhos, mostrar a comprovação de como funciona produzir com sistemas biodiversos e regenerativos, sistemas agroflorestais. Pois bem, então eu quero inicialmente dizer o seguinte, eu peguei um texto aqui, bem breve, só um trechinho, só para dizer da importância da live de hoje, da importância com quem a gente vai conversar e de todos os outros povos originários da nossa terra, certo? Porque os indígenas têm historicamente promovido fortes movimentos sociais em todos os assuntos, reconhecidos por sociólogos renomados, principalmente movimentos socioambientais, como contra a mega hidrelétricas na Amazônia, com destaque a Belo Monte e as pretendidas na bacia do rio Tapajós, e da reforma agrária também. Afinal, até hoje, há substancial falta da demarcação e há invasão de suas terras, inclusive com muita violência, com assassinatos e atentados diretos e graves problemas sociais, como suicídios, alcoolismos e vastos acampamentos em beiras de estradas. Houve, inclusive, muitas vitórias, como a paralisação da usina da bacia do Tapajós, pela força do movimento indígena Munduruku, e o atendimento a condicionantes na usina do Belo Monte, pela força de várias etnias do rio Xingu. Se não houver a cobrança dos movimentos sociais, infelizmente, nem a legislação ambiental, nem as condicionantes miúdas dos complexos processos de licenciamento têm sido minimamente cumpridas. Na verdade, nenhuma terra é demarcada sem muita luta dos movimentos, pois os processos praticamente param na burocracia federal. E a maioria enfrenta conflitos graves com latifundiários, problemas de décadas não resolvidos por nenhuma gestão do governo federal, sempre denunciados por várias organizações e de pleno conhecimento da ONU e da OEA. E aí eu venho dizer só mais uma frasezinha. A salvação do planeta está na sabedoria ancestral dos povos indígenas. E essa introdução foi porque hoje a gente vai conversar com Leosmar Terena, pertencente ao povo Terena, é biólogo, ativista ambiental, professor de etnociências do Centro Estadual de Formação de Professores Indígenas de Mato Grosso, integrante e assessor da Organização Coletivo Ambientalista Indígena de Ação para a Natureza, Agroecologia e Sustentabilidade, Caianás. Então eu vou convidar ele agora para a gente conversar. Pronto, foi. Tá funcionando bem o áudio aí, gente? Olá, boa noite, Leosmar. Boa noite, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo também. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Aí nós ficamos muito agradecidos por poder estar na sua presença e a gente poder fazer essa conversa. Que bom, eu espero contribuir, né, com essa introdução que você fez. E eu acho uma pauta super importante também, não somente por ser pertencente a um povo indígena, mas eu acho que diante dessa ruína global, os povos indígenas são estratégicos, né, para construir outras possibilidades, né? Sim, com certeza. E eu dei a breve introdução também da sua biografia, eu quero ver se você quer falar mais alguma coisa sobre. Um pouco mais sobre você. Então, como você disse, né, eu pertenço ao povo Terena, aqui do Pantanal Sul-Mato-Grossense, e aí você já falou de algumas funções, e recentemente também estou prestando assessoria para a Fundação Nacional do Índio, né, para a FUNAI de Brasília,
que tem a missão de implementar a política nacional de gestão ambiental e territorial indígena. Então, estou produzindo documentos, né, orientativos, né, que possam auxiliar aí esse órgão indigenista aí a melhorar as práticas, né, de gestão territorial e ambiental sustentável de terras e povos indígenas. Então, essa é uma missão que eu recebi recentemente, e aí é mais uma luta aí. Muito importante. É um trabalho importantíssimo que você vem fazendo. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, ou pedir para você conversar sobre, é essa questão da relação em agrofloresta e a ancestralidade. A relação tanto das práticas técnicas, como dos valores em relação à natureza que tanto a agrofloresta tem, como a ancestralidade indígena tem, né? Certo. Então, para contextualizar um pouco a minha fala, eu gostaria muito de falar um pouco também do meu povo, né? Porque sim, claro. Na própria mitologia do meu povo, quando nós falamos da nossa origem, né, essa mitologia ela já está associada às sementes, né, à prática agrícola, à prática do plantio. Então, o meu povo, assim como a maioria dos povos indígenas do país, é conhecido na literatura acadêmica por serem detentores de práticas muito avançadas de agricultura e de manejo da terra. Então, quando explicamos a nossa origem, da onde veio o povo terena, nessa explicação já tem uma relação muito direta, né, uma relação da nossa origem com a dependência das sementes, das práticas agrícolas. Então, para a gente, a nossa agricultura é um sistema de vida, né? E aí tem toda a sua complexidade, né, da agricultura está associada à questão espiritual, transcendental, cosmológica. Então, o povo terena é reconhecido na história e na literatura acadêmica como um povo agricultor, produtor de alimentos, né? Que, inclusive, durante a Guerra do Paraguai, o nosso povo, assim como os outros povos, estiveram à frente do Exército Brasileiro produzindo comida para o Exército Brasileiro, defendendo o território nacional e, mais do que isso, também cuidando dos soldados feridos, porque naquela época a medicina ocidental tinha avançado muito pouco e as nossas lideranças espirituais, por serem grandes conhecedores, né, de remédios naturais, acabavam também cumprindo essa função de cuidar dos soldados feridos. Então, a história nos livros didáticos não conta muito isso, mas eu acho que é oportuno a gente falar disso aqui. Então, o povo terena desenvolveu, né, essa agricultura complexa que interliga, né, diversas dimensões, né, social, cosmológica, espiritual, sobrenatural. Mas a gente, a partir de um certo tempo, principalmente na década de 60, né, com o fortalecimento dos paradigmas da Revolução Verde, né, que aconteceu em todo o mundo, isso também foi um movimento que trouxe graves consequências para o povo terena, né? Porque na época o próprio órgão indigenista que antecedeu a FUNAI, que era o Serviço de Proteção ao Índio, esse órgão indigenista estava alinhado com os interesses do Estado brasileiro e acabou implementando uma política agrícola, né, voltado para o capitalismo, né? Então, na década de 60, os nossos anciões lembram muito bem de todo esse conjunto, né, da agricultura, entre aspas, moderna, né, dos maquinários, das sementes híbridas, dos venenos. Os nossos anciões lembram muito bem, tem muito forte isso nas suas memórias, de tudo isso chegando nos territórios terenos e sendo imposto
né, por um órgão indigenista, né, na década de 60, em plena ditadura militar, né? Então, o órgão indigenista chegou impondo esse novo pacote tecnológico e trouxe consequência gravíssima, né? Desconstruindo um sistema agrícola complexo, né? Construído ao longo aí de milhares e milhares de anos. Nós tínhamos as nossas próprias sementes, né, tradicionais, ancestrais, e aí também aqui semente é importante ressaltar como o povo terena tem essa relação com a semente, que não é uma relação de... a semente não tem um sentido de insumo, né, mas é uma relação de sagrado, porque muitos anciões também acreditam que quando nós morremos, nós tornamos uma semente e nós germinamos em outro espaço, né? Então, nós temos a semente aí como a promotora da vida, né, da biodiversidade. E essa agricultura estatal acabou desconstruindo tudo isso. Então, a gente está numa luta hoje, né, com o objetivo de revitalizar, né, não de resgatar, mas de revitalizar, porque a gente acredita que é uma gama de conhecimento que está adormecido, né? E aí que a gente começa essa retomada agroflorestal que o Namastê sempre menciona, né? Esse resgate ancestral das nossas práticas de manejo da terra. Não sei Muito se bom. ficou claro para você. Não, ficou sim. E você falou até as perguntas que eu tinha depois, você acabou respondendo, que foi essa questão de como foi imposto para vocês, pelo povo, né, pelo povo terena, na época da Revolução Verde, essa questão de colocar a monocultura e tirar todo esse saber e conhecimento agrícola que vocês sempre faziam, né? Você acabou complementando aí já o que eu tinha nessa questão de querer conversar com você. E como você falou, foi no mundo todo, né? Infelizmente, várias tribos, culturas e povos produziam desse modo. Já tinham uma agricultura muito próxima ao que hoje a gente chama de agrofloresta. E, infelizmente, meia dúzia de pessoas disseram que vamos fazer assim com monocultura e isso foi levado a tantos lugares. Foi trazido para uma área tropical, uma tecnologia lá do clima temperado. Então, é uma coisa que, infelizmente, deteriorou muitas terras e muitos solos, desmatou muita área, né? Exatamente. Vocês estão numa região de Mato Grosso do Sul, né? Vocês têm a região de Pantanal, né? Queria que você falasse um pouco, porque houve em 2020, não é? Espero que você me corrija, muitas queimadas, que você fale um pouco dessa questão, como foi, né? Exatamente. E nós estamos aqui numa área de transição do Cerrado para o Pantanal, né? E em 2020 nós tivemos os incêndios, focos, né, de queimada que foram recorde, e aí consumiu aí milhões e milhões de hectares do Pantanal, chegando aí mais de 30% da vegetação nativa aqui do Pantanal. E foi um momento que se deu evidência aos povos indígenas e às comunidades tradicionais. Porque é importante dizer isso, porque até então o Pantanal era visto como conhecido, inclusive nos livros didáticos, como a maior planície alagada do planeta, né? Se muito dizia isso está nos livros didáticos, e o Pantanal sempre foi conhecido assim. Mas quando teve, né, esses focos de incêndio que destruiu grande parte do Pantanal, as pessoas começaram a perceber que ali tinham comunidades, que ali tem, né, comunidades tradicionais, povos indígenas, que são responsáveis, né, pela manutenção de toda essa biodiversidade pantaneira, que no Pantanal não existe só água, existem povos indígenas, existem comunidades tradicionais, e que cumprem um papel super importante para manter toda essa riqueza, né, que tem no Pantanal. E esses incêndios trouxeram muitas consequências para os territórios terenos, porque os territórios terenos acabaram ficando no meio, né, de todo esse incêndio, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, o povo Guató,
da região de Mato Grosso, da terra indígena Baía dos Guató. Eles tiveram 98% das suas roças consumidas pelo incêndio. E a organização Caianás, inclusive, foi até lá o ano passado, já foi 2 vezes, para prestar uma assessoria, né, um apoio aí para reconstruir esses sistemas agroalimentares, né, compartilhar um pouco as nossas experiências de agrofloresta, porque a gente já vem nesse desafio há 10 anos, né, nós temos aí em torno de 30 hectares de agrofloresta implantados pela organização Caianás, tanto aqui em nosso território quanto em outros territórios Terena também, e agora junto ao povo Guató. E aí temos, né, assessoria também a povos indígenas de outros estados, de outros biomas brasileiros. Porque é isso, assim, quando começamos, né, nessa caminhada agroflorestal, essa retomada agroflorestal, essa retomada dessa agricultura ancestral terrena, ela aconteceu a partir da implementação de um projeto que foi construído pelo movimento indígena brasileiro, que é o projeto Gestão Ambiental e Territorial Indígena, que é o projeto GAT, né? E aí, nessa ocasião, nós tivemos uma oficina de formação com o Namastê, e aí, a partir, né, dessa formação dialógica, os anciões presentes rememoraram que a agrofloresta já era algo conhecido, né, pelo povo terena, porque dentro do seu sistema tradicional já existia esse princípio de consorciar árvores com as espécies agrícolas perenes, né? Então, foi interessante porque os anciões se despertaram dizendo, né, o Estado brasileiro nos enganou, né, trouxe todo aquele maquinário, todas aquelas sementes modificadas e dizendo que era o melhor para nós, né, e de repente a gente se vê numa situação de insegurança alimentar, de dificuldade de produzir o nosso próprio alimento, porque aquele não é um sistema sustentável dentro dos territórios indígenas, né? E, pelo contrário, é um tipo de agricultura que vem para abafar outros saberes, abafar outros conhecimentos. Então, esse foi um despertar, foi um momento de despertar, e nós começamos, então, a rememorar, né, os processos dessa agricultura ancestral, e hoje estamos ganhando escala, tanto dentro do nosso território, quanto para além dos limites dos nossos territórios. Porque também é importante dizer que junto com todo esse pacote tecnológico veio também toda essa ideologia nos territórios indígenas, né, que veio pela política de saúde, que veio pela política de educação, né, as ideologias, inclusive dizer quem permanece na aldeia é atrasado, né? Quem pratica agricultura é atrasado, que os jovens tinham que sair da aldeia, que os jovens tinham que ir para os grandes centros, porque lá é lugar de futuro, né? Então, vem um pacote tecnológico, vem suas ideologias, e isso desestrutura, né, toda uma comunidade aí que tem um sistema todo complexo. Mas a gente vem, então nós temos a implementação do projeto GAT como um divisor de água nessa retomada agroflorestal, na revitalização de princípios, né, e práticas da agricultura ancestral terrena. E estamos aí, né, desenvolvendo agora um conjunto de ações que aconteceu a partir da agrofloresta. Então, a agrofloresta sendo o eixo, né, de desdobramento de um conjunto de ações que nós desenvolvemos hoje, né? Sim. Você comentou do Namastê, ele acabou de entrar aqui também para assistir nós. Eu quero agradecer a todos que estão entrando e assistindo a live. Aqui tem Edson botou uma frase bem importante. Ele botou Edson PS 1984.
a importância de perpetuação do saber tradicional. E é isso mesmo. É isso que eu quis trazer falando com você. A importância da gente verificar o que os nossos antepassados faziam. Eu sei que eu tenho essa cara europeia aqui, eu sou brasileira, mas o meu sangue veio, sim, veio do povo europeu que veio para o Brasil. Mas o povo europeu também começou assim. Eu gosto de mencionar sempre o povo que deu origem aos espanhóis, italianos, que é o sangue que eu tenho. Os celtas eram pessoas que viviam em tribos e também cultivavam agricultura. Então a gente tem que dar valor a isso, pesquisar isso, aprofundar de que essa agricultura já era feita há muito tempo e que a gente tem que revitalizar, que nem você falou, e sempre dar valor a ficar no campo. Isso também é importante. A agrofloresta coloca a comunidade toda trabalhando, coloca mostrando o exemplo, o quão importante é o exemplo, tanto dentro das aldeias quanto em comunidades rurais e agricultores familiares, a importância de manter no campo, porque na cidade, quem nasceu no campo ou dentro de uma aldeia é muito difícil, ou até a pessoa que nasceu na cidade, é muito difícil hoje você viver na cidade. Os custos altos, a insegurança, eu amo estar sempre no campo, porque eu amo trabalhar com agricultura, claro, mas porque poder produzir seu próprio alimento saudável, saber o que está na tua mesa, e realmente é sem agrotóxico, realmente foi você que adubou, você botou matéria orgânica. Então a agrofloresta aproxima tudo, aproxima a agricultura com um alimento saudável, a venda desse alimento saudável e ainda a promoção da conexão entre todos a comunidade, eu acho. É muito importante e muito parecido com o que eu já vi, que eu vivencio um pouco a aldeia Quariri Chocó, aqui em Alagoas. É um povo que eu tenho uma grande amizade, e toda vez que eu chego na aldeia, eu acho tão bonito o exemplo. As crianças aprendem pelo exemplo, eles ficam vendo os mais velhos e vai aprendendo. E a agrofloresta é isso. Querendo ou não, é o exemplo, né? Essa pedagogia do exemplo, eu queria que você falasse um pouco sobre. Um dos grandes desafios que nós tivemos em nosso território foi desconstruir muito essa mentalidade que se enraizou e se fortaleceu em nosso território, de associar a agricultura à escravidão, né, a um processo exaustivo, a um espaço escravizador, né, e a gente teve que desconstruir isso, né, e sempre dissemos isso. A agricultura, a prática agrícola, ela só é escravidão no sistema da agricultura ocidental, que é uma agricultura de monocultura, de aplicação de veneno, né, exaustivo. Então, essa sim é uma agricultura exploratória, né, do povo em todos os sentidos. Mas a nossa agricultura tradicional, ela é ao contrário de tudo isso. A nossa agricultura tradicional é um espaço de socialização, é um espaço de compartilhamento de experiências, de conhecimento, de saberes, né? É um espaço de aprender, de aprender a conviver em comunidade, é onde os pais ensinam seus filhos sobre a nossa cosmologia, sobre as fases da Lua, né? Sobre a dimensão espiritual envolvida na nossa agricultura. Então, a agricultura para a gente é um sistema de vida, né? E são esses valores, né, que nós buscamos fortalecer cada vez mais para desconstruir essa mentalidade. E tem uma liderança nossa que diz que a agricultura é um instrumento de resistência também, né? Isso ficou muito claro nessa pandemia, né? E a gente está vendo atualmente a inflação subindo cada vez mais, né, e os produtos industrializados cada vez mais ficando inacessíveis, né, então a gente precisa fortalecer a produção de alimentos saudáveis dentro do nosso próprio território. A pandemia mostrou que os nossos remédios tradicionais são importantes, né, que muitos se curaram, né, quando contraíram a Covid-19 por conta desses conhecimentos tradicionais de cura, né, de doença, né? E a academia também, as universidades também começaram a ter uma percepção diferente sobre os conhecimentos e saberes tradicionais dos povos indígenas e das comunidades tradicionais.
a gente viu que o conhecimento acadêmico, que a ciência ocidental não é capaz de dar conta de todos os problemas, né, que o mundo está enfrentando, né, e os conhecimentos tradicionais são importantes. Esses conhecimentos que foram considerados velhos, ultrapassados, estão aí hoje produzindo resposta, não só para a crise ambiental, né, mas para a crise econômica, para a crise social, né, para essa diversidade de crise que existe. Então, as pessoas começaram a dar conta que a produção de um conhecimento, de um saber tradicional, ela não é da noite para o dia, né? Ela também é produzida a partir de um processo longo, né, de repetições, né, de observação, de testagem, né? E é a mesma sequência seguida para a produção dos conhecimentos científicos. Então, o nosso conhecimento, ele é tão válido quanto os conhecimentos ocidentais, né? E a crise, né, pandêmica que nós vivemos demonstrou muito isso. Verdade. Agora, você comentou um pouco na sua fala anterior sobre Caianás. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre como surgiu e como estão os trabalhos hoje. Como eu disse, a Caianás ela surge, né, a partir, na verdade, anterior à Caianás, teve a implementação dessa política pública, né, que foi construída com ampla participação do movimento indígena brasileiro, o projeto GAT. Uhum. Mas a política foi implementada em 2012 e em 2014, 2015, o projeto já estava se encerrando, né? E isso era uma grande reclamação que a gente tinha, né? Como é que um projeto que tenta desconstruir, né, processos históricos, né, de 100 anos, 150 anos, né, se interrompe em 3 anos, né? E então, quando a gente começa, né, a implementação do projeto GAT, a gente recebe a notícia que o projeto GAT estava se encerrando. E nós fomos, então, obrigados a pensar estratégias para a manutenção das iniciativas que estavam em curso e fortalecimento dessas iniciativas. Foi quando nós visualizamos que a constituição de uma organização jurídica, né, a Caianás hoje tem uma personalidade jurídica, ela seria estratégica para dar sequência às iniciativas que estavam em curso e também para estabelecer parcerias, né, com instituições públicas, instituições privadas, né? Então a gente precisava, né, dessa organização jurídica. Mas até então o povo Terena já vinha tendo, né, experiências frustradas com a questão de organização jurídica. Até porque também, eu acho importante enfatizar isso, que uma organização jurídica não é algo inerente à nossa cultura, né? É um instrumento externo que está entrando dentro de uma cultura diferente. Então, nós precisávamos repensar naquele momento como que a gente ia utilizar uma organização jurídica, como que essa organização poderia se adequar a todas as especificidades do nosso povo, a nossa cultura, a nossa forma de gestão, a nossa organização social, né? Então, começamos a pensar para adequar, né, esse instrumento externo, burocrático, à nossa realidade. Então, foi um processo de discussão, né, a constituição da organização Caianás. Caianás, escrito com K-A-Y-A-N-A-S, Caianás, é um segmento dentro da estrutura organizativa do povo terena, que é o segmento dos sábios, né? É o segmento dos intelectuais do nosso povo, que tem a capacidade de visualizar o futuro do nosso povo, que tem a capacidade de enxergar os desafios do nosso povo, e também que tem capacidade de construir resposta, né, para o nosso povo.
Então, o segmento Caianás, com K e com Y, é o segmento dos sábios Terena. E quando foi discutido o nome, né, os anciões presentes naquela discussão diz: nós somos os Caianás, porque nós estamos preocupados com o futuro. E aí surgiu aquela inquietação de traduzir cada palavra de Caianás para um nome, né? Traduzir cada letra da palavra Caianás com um nome. E aí que mudamos a grafia, então. Colocamos Caianás com C-A-I-A-N-A-S, né? E aí começamos a refletir sobre o significado de cada letra. A ideia era manter o sentido, né, da palavra tradicional Caianás com K, mas aí também traduzir esse outro nome com C e com I para as nossas linhas de ações, né? Aí ficou Coletivo Ambientalista Indígena de Ação para a Natureza, Agroecologia e Sustentabilidade. Então nós traduzimos Caianás com C e com I, mas com o objetivo também de manter todo esse sentido, esse significado tradicional do segmento Caianás. Então formalizamos, né, moldamos essa organização jurídica, contemplando os nossos aspectos culturais de gestão e de organização, e aí registramos ela, e a partir da implementação de agroflorestas terena, a gente sempre gosta de fortalecer isso, é uma agrofloresta terena porque ela traz outros elementos, né? Sim. A partir da implantação de agrofloresta, isso foi desencadeando para um conjunto de ações. Então, nós temos hoje 3 recuperação de nascente, revitalização de nascente em curso, em torno aí de 30 hectares de agrofloresta implantados. Tem uma participação de uma juventude muito politizada, que isso também é importante, né? Nós fazemos processos formativos para instrumentalizar os nossos jovens, né, para que eles possam também abrir outros espaços de discussão, avançar em outros espaços. Então nós temos jovens, né, que estão na gestão ambiental, em cursos universitários, em cursos de agroecologia, jovens que estão terminando mestrado, e na engenharia florestal, engenharia ambiental. Então a gente, inclusive a Caianás tem convênio com a universidade, né, por isso a importância da personalidade jurídica, porque hoje a gente tem esse convênio, e hoje nós recebemos estagiários indígenas para fazer o estágio com a gente e para desenvolver os seus trabalhos de conclusão de curso com a gente. Porque também nós partimos do pressuposto que nem tudo que se aprende na faculdade é bom para o nosso povo, porque muitas vezes são tecnologias, né, que acabam aprisionando o nosso povo, e a gente precisa dos conhecimentos que nos levam para a liberdade e para a promoção da autonomia. Então tem esse trabalho também, tem um trabalho com as crianças, né, a inserção da agroecologia terena no contexto escolar, onde as crianças aprendem a produzir muda, a produzir seu próprio alimento, o que elas produzem na área da agrofloresta, elas complementam a merenda, o que excede, elas levam para casa, elas aprendem a importância de se relacionar bem com a terra, a importância de cuidar das nossas sementes ancestrais. Então a gente tem um trabalho também de revitalização dessas sementes ancestrais, de multiplicação por conta dessa perda que teve, né, por conta dessa intervenção do Estado brasileiro. E nós começamos a fazer busca em territórios terenas para coletar sementes ainda ancestrais que estavam até então em posse, principalmente dos anciões. E para você ter uma ideia, a gente chegou a coletar 19 variedades de mandioca diferentes nos territórios terenos, 7 tipos de feijão miúdo, 7 tipos de batata doce, variedades de cana. E esse material, né, que é um patrimônio, né, do nosso povo, que nos manteve vivo até a atualidade, todo esse patrimônio a gente começou a multiplicar, foi um trabalho de multiplicação e devolução para os agricultores, para que a gente
para que contribua nesse processo de autonomia, né? Porque Sim. também a gente, com a imposição desse pacote agrícola externo, a gente começou a ter uma dependência, né, dos órgãos públicos, que até então não tínhamos, né? Então esse é um trabalho importante que nós estamos fazendo. E recentemente nós construímos, a partir de um projeto aprovado também, uma casa de canto e de cura. E agora estamos na segunda fase desse trabalho, que é o cultivo de espécies medicinais no entorno dessa casa de canto, né? Então, Maravilha. dentro da nossa mobilização, a prática xamanística, ela é muito forte, né? O Namastê, que sempre nos visitou, sabe disso. A gente sempre preza, né, pelo fortalecimento da nossa espiritualidade tradicional. Então, a nossa espiritualidade é uma dimensão que ela perpassa todos os processos do nosso trabalho. Então, nós construímos essa casa num sistema tradicional, com a presença de crianças, de jovens, né, que observaram como que é construída uma casa tradicional, o seu posicionamento, né, os materiais, e ela está hoje situada numa área que nós denominamos de Centro de Formação Caianás. E aí, Caianás com K e com Y, não é mais o Caianás com C e com I, porque a ideia é formar sábios terena, né? Então, nós estamos estruturando esse espaço, né? Estamos já construímos uma casa de canto, construímos uma casa, que até então só tinha um barraco, aí nós construímos uma casa mais estruturada, e nesse espaço a gente quer fazer um centro de formação. Ali nós queremos ensinar as nossas histórias, ensinar os nossos saberes, ensinar a nossa medicina tradicional, ensinar a nossa espiritualidade, ensinar como que se produz uma cerâmica terena, a tecelagem terena, sobre a ecologia terena, sobre a agricultura ancestral terena, a agrofloresta terena, né? Então, é um espaço formativo, né? E também de intercâmbios, porque também nós queremos receber o não indígena, né? Porque os não indígenas também precisam conhecer outras formas de se relacionar com a terra, outras visões de mundo, porque também é uma oportunidade para a gente desconstruir muitas mentalidades que são veiculadas pela grande imprensa, pelos livros didáticos, mas é uma iniciativa recente, né, que a gente está se estruturando. A gente não tinha água no começo, o Namastê doou uma bomba, né, para puxar água movida a energia solar, outras pessoas contribuíram com caixa d'água, e então assim, a gente está estruturando esse espaço para fins formativos, né, porque a gente acredita muito nesse processo para fortalecimento da nossa luta. E então, deixa eu ver o que mais. Eu acho queria aproveitar. Falei bastante, né? Não, falou muito bem. Falou muito bem. E falou bem o que vai dar a complementar a pergunta que fizeram agora há pouco. Assistindo a nós, quero agradecer novamente a todos que estão nos assistindo. Daqui, perdão. Ah, sim, eu pensei que era eu aqui. Não, foi a minha. E agora eu acabei perdendo a pergunta aqui, mas eu lembro mais ou menos o que eu li ali a pergunta. Eu quero agradecer novamente a todos que estão nos assistindo, e muito boa a sua fala. A Edmara Barbosa entrou agora há pouco e fez uma pergunta sobre o que ela estava falando com... Agora eu perdi aqui porque travou minha internet. Mas a pergunta era que ela tinha feito uma conversa com o Carlos Nobre há pouco tempo, e que os cientistas haviam visto que a questão do degelo é irreversível, né? 17% já de desmatamento que causou. Os dados agora que ela tinha colocado, eu não vou me lembrar de cor.
Eu li rapidinho a pergunta, né? Mas o que ela queria saber em relação a isso, que a ciência vem mostrando, o nosso impacto no mundo, não é só no Brasil, né? No mundo todo, o impacto que o ser humano causou, de chegar num grau que não tem mais um retorno, conforme a ciência diz, que as nossas atitudes causaram algo tão grave na natureza, né? O que ela queria saber, o que os agroflorestores terena, o povo terena, acham, né? Os agroflorestores e o povo terena acham sobre essa questão. Então, sim, ela botou aqui, ó, precisamos reflorestar 17% do planeta e não desmatar mais. Tá me ouvindo? Ou caiu de novo? Não, agora funcionou. Não, eu pensei que você estava tentando falar e não estava conseguindo. Não, Mas deu eu entendi. Entendi. Ela disse que Carlos Lobb tinha falado, foi em 2020. Pois é, a gente, dentro da nossa cultura, nós acreditamos, na verdade, há um líder espiritual terreno que sonhou que embaixo do céu, né, existia um amaranhado de arame e que um dia esse arame ia esquentar e nós não seríamos mais capazes de sobreviver aqui na Terra. Né? Então, muitos dos nossos líderes espirituais já visualizaram esse momento. Né? Para a gente, povos indígenas, não é novidade estar vivenciando isso. Então, isso era o momento esperado. Infelizmente, né, aqueles povos que menos contribuem, né, para o desequilíbrio ambiental, que menos promove a depredação ambiental, são os povos que mais sofrem. Né? Inclusive, o povo isolado, né, que pouco contribui para um desequilíbrio ambiental, são os povos hoje que mais sofrem as consequências de toda essa depredação da biodiversidade. A gente, enquanto indígena, não temos nenhuma perspectiva de melhora de todo esse quadro, de todo esse cenário aí de ruína, né? Porque as pessoas parece que estão à espera de um milagre que irá acontecer aí nos 45 minutos do segundo tempo. Parece que as pessoas têm uma crença na ciência que ela vai ser capaz de, na última hora, produzir uma resposta para responder, né, todas essas adversidades. Então as pessoas parece que não conseguem visualizar o risco, né, que tudo isso está promovendo. A gente está vivenciando uma pandemia, estamos cientes que teremos outras pandemias que vieram por conta da depredação da biodiversidade, da destruição da biodiversidade, da destruição da natureza. Então, para a gente, nós teremos muitas outras pandemias, né? Mas para a gente também não é novidade, porque a gente recebe todo tipo de violência. Né? Então, nós somos atingidos por pistoleiros, né? Nós somos atingidos lá né, tem um relatório que chama Relatório Figueiredo, né, que foi descoberto há uns 10 anos, e diz que agentes do Estado jogavam roupas contaminadas, né, sobre territórios indígenas com o vírus da varíola para contaminar aquela comunidade. Né, tem relatos lá de dinamites, né, sobre territórios indígenas. E hoje a gente vivencia ainda tudo isso. Né? Os povos indígenas sofreram muito com a pandemia do novo coronavírus. Tem denúncias no Ministério Público Federal de despejo de agrotóxicos sobre territórios indígenas aqui no Mato Grosso do Sul, mas que ninguém chega a uma punição. Então, o que a gente viveu ao longo de toda essa história, nós estamos revivendo isso novamente. Isso, né,
essas armas químicas, biológicas contra povos indígenas não é novidade. Então, nós não temos perspectiva de melhoras, né? Embora para nós está muito claro que nós resistiremos, né? Continuaremos as nossas lutas, né? Pensando nas próximas gerações, mas eu acho que os depredadores da natureza vão beber do seu próprio veneno. Porque no dia que não tiver mais comunidades tradicionais, no dia que não tiver mais povos indígenas, não tem floresta, né? E se não tem floresta, não tem chuva. E se não tem chuva, não tem agronegócio. Não tem nenhum sistema produtivo capaz de se sustentar sem a natureza, sem a biodiversidade. Então, a destruição, né, a dizimação de povos indígenas e comunidades tradicionais é a promoção da vida no planeta. E a sociedade precisa enxergar isso. A sociedade precisa fortalecer essa luta dos povos indígenas. Porque as pessoas às vezes estão na cidade, né, e parece que elas estão desconectadas, né, da natureza. E cada vez que um povo indígena é expropriado do seu território, as partes mais privilegiadas da cidade também vão sofrer as consequências. A gente está vendo já isso. Mas eu gostaria de usar esse momento, né, para a gente se curar dessa cegueira e conseguir enxergar o desastre, né, que nós estamos cometendo e fortalecer a luta, né, dos movimentos sociais, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. E nós seguiremos aqui plantando, né, resistindo e se fortalecendo. Isso mesmo. A Edmara complementou dizendo que os nossos excessos, enquanto espécie, está esgotando todos os recursos naturais que nos mantêm vivos. Devíamos plantar florestas. No entanto, nós estamos plantando nossa própria morte. Devíamos criar recursos e, no entanto, nós estamos esgotando os recursos. Muito obrigado, Edmara. Complementou muito bem, maravilhosamente bem com o que o Leosmar vinha falando. E a Edmara, há pouco tempo eu fiz uma live com o Murilo, e eles estão com um projeto, nós fazemos o clima, teve junto com a Agrocentropia lá no Pantanal também, fazendo um projeto muito, muito bom de agrofloresta, e ajudando no reflorestamento, pela questão das queimadas também. E então é muito importante nesse momento a gente, como você disse, continuar lutando, continuar mostrando que a agricultura em sistemas biodiversos trazem a vida e não a destruição, como esse sistema, como você falou anteriormente, foi imposto dentro da aldeia de vocês. A monocultura foi trazida desse modo pela Revolução Verde, que não foi nada verde, e destruiu muito e continua destruindo. E uma coisa que você falou é muito triste, é o povo não enxergar. A humanidade não está enxergando o grau de impacto que está causando e que está prejudicando a si. Simplesmente, a gente vai destruir o nosso habitat, nós vamos viver aonde? Que água que nós vamos... aqui um pouquinho. Ela continua aqui falando, vamos ter oportunidade de ver no ar. Mais uma vez, uma novela vai falar, é isso que eu queria falar, sobre a necessidade de preservar nosso planeta. Se eu falar, vou me emocionar aqui, aí, mas precisamos aproveitar essas oportunidades, dar as mãos juntas e atuar juntos. Porque eu conheci a agrofloresta e a agricultura sintrópica por uma novela, que foi a Velho Chico. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, como acho que a maioria já sabe, eu nasci no Rio Grande do Sul. E na época que eu me formei na área agrícola, a monocultura imperava na região. Então, eu não tinha um acesso a uma área educacional que me trouxesse um sistema como a agricultura agroflorestal. E aí eu vim para a Bahia naquela época, atrás do Ernest, dos conhecimentos, que aqui na Bahia eram muito grandes na área, mas foi a luz da TV aberta que trouxe uma novela que falava disso, né, que mostrou. E agora a gente vai ter novamente, como a Edmara falou, a novela Pantanal, né, que vai trazer também um pouco desse olhar.
Eu me estendi também falando aqui, mas eu acho importante cada vez mais mostrar que as mídias têm que usar para educação também. A TV aberta com novelas, as séries, os programas de TV, documentários, a própria Instagram, Facebook tem que trazer também educação, tem que trazer conhecimento, né? Não só o divertimento, assim, sem algo profundo. Você falando disso, essa regravação da novela Pantanal, assim, traz uma expectativa muito boa pra gente, né? Como eu te disse, o Pantanal era conhecido apenas pela sua diversidade florística e de fauna, né? E até na própria edição da novela Pantanal apareceu muito essa biodiversidade, né? E nessa regravação agora, me parece que as comunidades tradicionais, os povos indígenas vão ter um espaço, assim, interessante, né, para transmitir essa ideia de que no Pantanal existem povos, né, que contribuem, né, para a manutenção dessa biodiversidade. Então, isso é realmente bem lembrado, eu acho isso super importante, né, para fins educativos, formativos, né, principalmente uma novela de grande prestígio, né. E agradecer a Edmara também, é uma grande parceira nossa da organização Caianás. A gente conseguiu compartilhar a nossa experiência com o povoatório graças ao NFC, né, a qual a Edmara integra. E a gente está na expectativa de fazer outros trabalhos lá, continuar fazendo os trabalhos, porque o povo realmente está precisando, né? Então, queria agradecer a Edmara aí pela grande parceria, né, pessoa de luta também. Sim. Ela botou mais um comentário aqui. A água é o sangue da terra. Sem água não tem vida. Sem água não tem fruto e sem água não tem grão. Quero agradecer muito a você, Leosmar, pelo apoio que tem nos dado nesse projeto com o Guatos. A mídia é um espaço que pode ser usado como espaço de conscientização da sociedade. E é muito, muito bom, muito bom. Agradeço, Edmara, pelo comentário, pelas perguntas e por estar assistindo a gente nesse momento. A gente, falando sobre água, a gente começou agora também o processo de revitalização de 2 microbacias aqui da terra indígena onde nós estamos situados, né? E lembrando dessa complexidade que é hoje promover a sustentabilidade dentro, né, de uma comunidade tradicional ou de um território indígena, a gente tem muito esse desafio por conta de que muitas nascentes, por exemplo, que abastecem esses córregos, né, esses açudes, essas microbacias no interior de territórios indígenas, estão muitas vezes fora dos limites dos nossos territórios. E muitas vezes essas nascentes, né, essas fontes de água, elas estão a serviço de empreendimentos aí de grande impacto ambiental. Então, hoje, para a gente cuidar da nossa água, por exemplo, a gente precisa dialogar com outros segmentos, né, que muitas vezes não estão abertos, né, para a proteção dessas nascentes. Então, assim, o que se aplica fora das aldeias de veneno, né, reflete sobre os nossos territórios. O que se desmata fora dos nossos territórios, né, reflete sobre os nossos territórios. E a gente teve, aqui na terra indígena onde eu moro, ano passado, 900 hectares, né, de mata destruída pelos incêndios no Pantanal. E assim, a gente não consegue conter, né, o fogo vem, né, e realmente não tem o que fazer. Então isso é uma luta, assim, que às vezes a gente se sente tão impotente, né. Eu estava dizendo sobre números, em 10 anos, né, a organização Caianás aí vem implantando em torno de 30 hectares de agrofloresta, mas em fração de minutos, né, o Pantanal perdeu isso num incêndio criminoso, né? Então, é uma luta muito difícil, né? É uma luta assim que às vezes a gente acaba se sentindo pequeno diante do tamanho da destruição que se promove. E aí eu me lembro também, no ano passado,
depois de um período intenso de incêndios, a primeira chuva que deu aqui na aldeia, ela veio com uma alta toxicidade, assim, que destruiu muitas plantações em roças, né? Então, assim, a promoção da soberania alimentar, da segurança alimentar, a gente falou do exemplo dos Guató, né? A promoção da sustentabilidade territorial, hoje ela tem que encarar esses desafios, né? Não depende só da gente, né? E o movimento indígena brasileiro vem discutindo como amenizar esses impactos. Então, existe já uma preocupação, uma discussão do movimento indígena brasileiro, como diminuir os impactos que vêm de fora dos limites dos nossos territórios, né? Então, Sim. é complicado. Mas a gente, como você falou, não pode desistir e tem que continuar levando esse conhecimento para quem muitas vezes quer fazer, mas não sabe como. Eu vejo muito nos locais que eu chego, que eu vou conversando com as pessoas, com produtores, né, com pecuaristas ou pessoas assim que estão no campo, e tem uns que têm a ideia de fazer uma agricultura diferenciada, mas, tipo assim, eles falam diferenciado porque eles não conhecem. Não chegou a eles ainda essa informação. Então, essa a importância que eu comecei a fazer lives de pouquinho em pouquinho, por quê? Porque eu acho que a mídia tem que, e acabou indo e aumentando, porque a mídia tem que trazer isso também. Tem que aproximar um conhecimento que muitas vezes a pessoa não sabe aonde buscar. Então, a gente pode estar agora passando por uma pessoa que está ali, com uma área, querendo produzir, querendo preservar e não sabe como, ao mesmo tempo, fazer as duas coisas, né? A Edmara tinha colocado algo sobre a sintropia, deixa eu só ver aqui. Vamos mostrar na vida real o que a sintropia tem feito. Não desistam nunca. A natureza não reconhece esse pseudo-poder que o homem acha que tem. Somos uma pequena molécula do macrosistema. Muito bom. Nós não somos o ser inteligente, como diz o Ernest Goethe. A gente é parte de um sistema inteligente que é a natureza. Temos que nos sentir assim, né? E a importância dos povos indígenas e dos nativos da nossa terra que mostram isso, né? Esse contato direto com a natureza e que a gente é parte dela. Deixa eu ver a hora que tá muito boa a conversa, é muito bom ouvir você, a todos que estão assistindo, os comentários. Eu queria de você uma mensagem. Você já falou tão bem sobre a agrofloresta, tão bem sobre o trabalho que vocês têm desenvolvido aí no povo Terena. Eu quero uma mensagem final, assim, dizendo para ver se o povo que ainda tem dúvida entenda que a agrofloresta funciona, que a agricultura biodiversa traz alimento e traz vida. Qual a sua mensagem para a gente nesse dia, que é interessantíssimo? Hoje é dia 22/02 de 2022. Olha só. Bom, eu queria te agradecer pelo convite. Eu venho acompanhando as lives, né? Vi a entrevista com o Namastê, com o Dr. Walter, né? E venho acompanhando. E fiquei muito feliz quando você fez o convite, porque eu acho que sempre é uma oportunidade da gente comunicar com a sociedade também, né? Um mecanismo de conversar para além de nós, né? E eu sempre tenho cobrado isso dos nossos companheiros para que a gente fale cada vez mais para além de nós mesmos, né? Porque muitas vezes nós estamos conversando apenas entre nós e a gente precisa dialogar com a sociedade. E uma das estratégias que nós temos feito foi trazer a sociedade para dentro dos territórios indígenas, né, em um evento que nós realizamos e que denominamos de agroeco-indígena, de trazer a sociedade não indígena para dentro dos nossos territórios e dizer que para elas visitarem em loco todo o trabalho que nós estamos fazendo, né, para desconstruir aquela mentalidade também de que para que o índio quer terra, né, que o índio é preguiçoso, o índio é um empecilho para o desenvolvimento do país. Então a gente precisa, né, cada vez mais desconstruir esse tipo de mentalidade e continuarmos de mãos dadas, porque esse é o único caminho que nós temos, né, para resistir, para ficar nesse planeta. O único caminho que nós temos é a nossa união.
né, a nossa junção em torno de uma luta tão importante, né? E Sim, gostaria que vocês seguissem a Organização Caianás no Facebook, no Instagram, sim. né? Acompanhassem o nosso trabalho e espero tê-los aqui na aldeia para fazer uma vivência com a gente. E vamos em frente. Muito, muito obrigado, Tef. Eu que agradeço, Leosmar. Muito obrigado pelo seu tempo, pela essa conversa maravilhosa. Muito obrigada a todos que assistiram. Muito obrigada, Edmar. Ela disse que você... Ela falou uma frase muito boa agora no final ali. São os guardiões. Os povos nativos, indígenas, são os guardiões. Então, é muito importante. Ela falou do portal. Hoje está aberto o portal para só coisas boas. Vamos, através de cada vez mais conhecimento na área para mostrar que funciona e vamos fazer. Bora agroflorestar, como diz o Murilo. Aqui, ó, o Neiriel Terena botou arroba, para que seguirem aí, ó, gente, arroba Organização Caianás, viu? Sigam lá, vejam os trabalhos, compartilha, porque essa detalhezinho de ali, ó, compartilhar, botar no story, mostrar, mais pessoas vão poder ver. Manda para quem é interessado sobre, isso é muito importante. E a gente só está aqui conversando por causa disso. E um foi passando para o outro, então nós estamos aí conversando. Verdade. Neiriel também, integrante da Caianás. Então, queria agradecer ele também pelo companheirismo, né? É um jovem Sim. ativista ambiental. Então é isso, gente. Boa noite, muito obrigado aí pela companhia e vamos em frente, né? Como eu digo sempre, nós somos brasas, né? E juntos nós somos luzes que nenhuma escuridão é capaz de apagar. A gente precisa estar junto e precisamos seguir juntos, né? Então é isso, boa noite. Sim. Boa noite. A Edmara mandou, é verdade, por favor, sigam também o arroba Nós Fazemos o Clima 2020, sigam lá, tá? O futuro é ancestral, adorei. A frase final nossa foi perfeita aqui, ó, que o Neirel botou. O futuro é ancestral. Valeu. Muito obrigado. Beijo a todos. Muito obrigada a todo mundo que estava assistindo. Valeu, Edmara. Valeu, Neirel. Muito obrigado, Leosmar. Valeu. Até mais, gente. Até.